Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver o verso 14. Escrevo-te estas coisas. Paulo está escrevendo de Roma a Timóteo, seu filho na fé. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, ou em carne, foi justificado em espírito, foi contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Pai, nós não temos condições de interpretar a Tua palavra. Nós somos indignos, nós somos incapazes de enxergar, de ver, além da letra, mas nós queremos conhecer mais de Ti. Nós confessamos a nossa indignidade, porque os nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. E porque Ele já realizou uma obra perfeita, nós podemos ousar nos levantar diante do Teu trono de graça, para receber a Tua graça, a fim de que o Senhor fale conosco, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra. Vem mexer com as nossas vidas, para que em tudo Cristo seja glorificado. No nome dEle. Amém. É um velho apóstolo escrevendo para um novo jovem pastor, irmão, que estava ministrando em seu lugar, e ele diz a maneira que se deve proceder na casa de Deus, a igreja de Deus. Quando ele fala a igreja de Deus, ele não está falando as paredes. Igreja, eclésia ou eclesia, não é um edifício, mas a reunião de todas as pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Uma igreja não é uma estrutura, ainda que ela possa ter uma estrutura para a sua funcionalidade. A igreja é a reunião de 2 ou 3 pessoas no nome do Senhor. A igreja não é uma forma externa de reunião, tipo de reunião. Ela é o conjunto de pessoas alcançadas pela graça de Deus, que foram regeneradas, que estão sendo santificadas e que serão glorificadas. Pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e
que estão num processo de crescimento na santidade de Cristo, que é a própria vida de Cristo em nós. Isso é igreja. Uma igreja pode se reunir numa casa, e era frequentemente assim que a igreja se reunia no mundo primitivo, no tempo da igreja primitiva. Eles se reuniam em casas. Desde que o templo de Jerusalém foi assim batido contra eles, eles se reuniam nas casas. Você vai ver no Novo Testamento muitos se reunindo em pequenos grupos, se reuniam debaixo de árvores, se reuniam em cavernas, se reuniam na beira dos rios, na praia. Eles se reuniam, e onde eles se reuniam estava a igreja de Deus. É neste lugar que ele chama, ou esse grupo, esta relação que Paulo chama de casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Este local aqui não é mais sagrado do que a boate. Isso é um absurdo. Dizer um negócio desse. O local em si, não. Ele é sagrado porque o sagrado está aqui e os sagrados estão aqui. Mas o local em si, não existe nenhum lugar. O salmista disse: se eu tomar as asas da alva e for até os confins da terra, tu lá estás. Se eu subir até os céus, ou se eu descer ao Sheol, onde eu for, a tua presença toma. Essa ideia chama-se enoteísta. A ideia de que Deus se localiza num lugar. Isto é maldito. Isso é idólatra. Isso é diabólico. Deus preenche céus e terra. Como disse Santo Agostinho, ele é um círculo cujo centro está em todo lugar e cuja circunferência não está em lugar nenhum. Ele preenche tudo. E o problema do sagrado está na relação que temos com Deus. Então ele vai dizer aqui, de um modo muito claro, que há um mistério da reverência, da piedade. Que grande é este mistério, que ele chama mistério da euthebeia, ou da piedade, ou da adoração, ou do reconhecimento de que Deus preenche céus e terra. Este mistério, que é grande, ele diz, aquele que foi manifestado, eu vi, parece que puseram o texto aqui, ainda há pouco, e sumiu, né? Não desceu? Pode descer, vamos deixar ele. O verso que eu tenho visto que alguns estão sem Bíblia. O verso 16, capítulo 3 de 1 Timóteo. Ele diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da adoração, da reverência. Fazia tempo que eu não te via, hein, rapaz? Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne. São 6 questões que ele vai levantar aqui. Aquele que foi manifestado em carne. Foi justificado em espírito. Foi
contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Primeira coisa, entra aqui o grande mistério. Como eu consigo sentar no banco da Delta? O que isso significa? É um problema para mim. Todas as vezes que eu entro naquele avião internacional, eu tenho que passar pela primeira classe, depois a classe executiva, e depois eu vou para a Animal Class. Aquela classe do turista, chamada bonitamente de classe econômica. E então eu tenho que sentar num banco que foi feito para a média do brasileiro, ou do brasileiro médio. Porque não pode ser. Para um homem de 1,80 m, caber dentro daquele espaço, onde senta um outro homem do lado e a minha esposa do outro, e eu tenho que ficar 8, 9 horas sentado ali sem poder mexer, é um sacrifício sobre-humano. Então chega com as pernas inchadas, tem que estar fazendo exercícios. Primeiro impacto que você passa na primeira classe, você vê aquela exuberância. Depois o outro impacto da classe executiva, que já é um pouco mais, quando você entra ali e você é comprimido, vem um choque. E o choque vem de lá até aqui. 2 dias você está com as pernas inchadas. Como Deus pode caber dentro de um corpo? Esse é o mistério. Os gnósticos nunca aceitaram que Deus pudesse se encarnar. Um Deus encarnado é um contrassenso. É uma impossibilidade. Mas para Deus me alcançar, Ele teve que entrar no limite da natureza humana. Esse é o grande mistério. A encarnação de Deus não cabe na nossa cabeça. Grande é o mistério da encarnação. Como é que pode o Todo-Poderoso Criador deste universo ficar do tamanho de um óvulo, crescer como um feto, nascer como uma criança, depender de uma mulher para amamentá-lo durante todo o tempo de sua infância? Deus que tiram e põem fraldas. A encarnação de Deus é inconcebível para qualquer mente lúcida. Mas é assim que Deus se fez homem. Porque só na dimensão do homem Ele podia tocar no homem. Este Deus que se encarnou se interessa comigo. Grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da adoração. Grande é o mistério da reverência. Eu tenho que tirar o chapéu. Eu tenho que tirar todos os meus véus para me colocar diante deste Deus, com muita reverência, porque é grande demais para minha mente, um Deus que se encarna. Mas ele diz que esse Deus, que foi manifestado em carne, entra numa coisa mais difícil ainda, foi justificado em espírito. E aí complica. Ele foi justificado em espírito. Justificar é fazer justo.
Quer dizer que esse Deus não estava justo? Justificar é torná-lo justo. E esse Deus que se encarnou não era justo? Ele era justo, ele foi justo até a cruz. Mas na cruz, ele perdeu essa condição ao assumir os nossos pecados. Pedro disse assim, verdadeiramente caiu sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados. Jesus, quando estava ali na cruz, ele foi mais poluído do que o Tietê em São Paulo. Ele recebeu toda a carga de todos os pecados, de todas as gerações, de todas as pessoas, de todo o mundo, de uma só vez. Ali na cruz. Eu costumo dizer para entender por que o sol se escureceu do meio-dia até as 3 horas da tarde. Nenhum fenômeno é explicável. Isaac Newton, que foi um físico, matemático, e que escreveu sobre este assunto, ele disse: nenhum fenômeno natural pode explicar a escuridão do sol por 3 horas, senão a mão do Criador. Da mesma maneira, quando Moisés disse: eu quero ver tua face, Deus disse: você vir minha face, você morrerá. Então entra numa rocha e eu vou colocar minha mão e você vai me ver pelas costas. Na hora que o Filho, o Verbo encarnado, o Deus humanizado, assumiu o pecado da humanidade, o Pai colocou a mão no sol. É uma figura de linguagem, irmãos, para nós podermos entender que foi o poder de Deus que escureceu para que ninguém visse a sua face, porque ele se tornou a pessoa mais feia da face da terra. Isaías diz que não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Por favor, dá uma lida nesse texto. Isaías capítulo 53, versículos 1 e 2. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Prestou atenção? Olha só. Foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não sei se vocês já tiraram a raiz de uma terra seca, mas ela é toda cheia de curvas. Sabe o que significa isso aí? Os estertores da dor, da morte. Os analistas que estudam o assunto dizem que a dor mais profunda é de tétano. E a dor de Jesus era maior do que do tétano. Era homem de dores, que sabia o que era padecer. Mas o que me chama a atenção é que olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A palavra nenhuma no original é tão forte que não deixa dúvida de que ele se tornou o ser mais feio da face da terra.
Por causa de quê? Porque ele estava tomando sobre si os nossos pecados. Então, este Deus, que quer ter uma casa, e que chama essa casa de igreja, tem um mistério para ser revelado. É que ele se fez homem. E ao se tornar homem, ele assumiu o pecado da humanidade. Por isso que ele disse, ele foi justificado em espírito. Cristo sendo justificado é um absurdo, é uma loucura. Deus impecável sendo poluído pelo nosso pecado, isso é doido, isso é coisa de jogar pedra. Você nunca vai encontrar que nós fomos crucificados com Jesus. Você vai encontrar que nós fomos crucificados com Cristo. É a natureza divina que assumiu a pecaminosidade do homem. Você sabe que ele tem dois nomes, Cristo Jesus. Cristo é Deus, Jesus é homem. São duas naturezas numa só pessoa. Ele é uma só pessoa, mas ele tinha duas naturezas. E a natureza divina é espírito. E ele foi justificado em espírito. A natureza divina, a humana, é carne. Ele precisava entrar na carne para poder derramar o seu sangue sem pecado e nos justificar pela sua graça. Então, esse é o mistério. Mas quem viu isto? Você viu? Como é que diz o texto lá? Vamos voltar para capítulo 3, versículo 16 de 1 Timóteo. Quem foi que viu isso? Quem eram os espectadores deste drama? Ou dessa tragédia? Quem foram os espectadores dessa tragédia? Os anjos. Os anjos. Foi visto, contemplado pelos anjos. Já pegou o texto? Já apareceu? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. A manifestação é carnal. A manifestação foi feita em carne. Ele evidentemente, teve uma manifestação física. Mas a justificação foi no espírito. E a contemplação foi feita por quem? Por anjos. E aqui eu quero parar um pouquinho. Nós somos tridimensionais. E nós só vemos as coisas no campo tridimensional. É preciso que os fatos estejam nas três dimensões para nós podermos ver. Mas a justificação foi feita no plano espiritual e não no plano das três dimensões. Porque ele diz que ele foi justificado em espírito. E eu defino o espírito como a qualidade dos seres ou das pessoas que estão no plano divino da criação angélica ou do próprio Deus, que não ocupa lugar no espaço, não tem forma, nem tem cor. Quantos anjos estão dentro desta sala hoje à noite? Eu posso garantir a vocês que tem muitas, milhões, tanto anjos divinos quanto anjos caídos. Mas você não vê. Como também você não via o que acontecia antigamente, antes de se construir os receptores da televisão, que dentro desta sala e do rádio, que dentro desta sala aqui,
estão muitas rádios e muitos canais de televisão nas ondas hertzianas. Estão aqui. Se eu tivesse trazido meu celular, eu ia botar a Globo aqui agora. Eu estou com um celular que eu capto a Globo e ia mostrar o Fantástico para vocês aqui, agora. Está aqui dentro. Mas nós não estamos vendo. Como nós não estamos vendo os anjos. Então, porque não estamos vendo os anjos, não estamos sabendo que eles estão aqui. Um dia uma senhora disse assim para mim, depois que eu disse: pastor, eu vi 2 anjos ao seu lado na pregação. Um de branco e o outro de prata. O de branco era um anjo que estava trazendo uma revelação para o senhor. E o de prata estava ali protegendo. Eu disse: só 2? Irmãos, a Bíblia diz que os anjos foram designados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eu não tenho dúvida que eu tenho vários anjos cuidando do ministério que Deus tem na minha vida e na sua vida. Não duvide disso. Agora eu não preciso vê-los, eu preciso crer no que a palavra de Deus está dizendo e o assunto é encerrado. Mas quem foi que viu esta justificação de Cristo? Foram os anjos. Que anjos foram esses que viram? Os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos. E quais são estes querubins? Os querubins pode ser Miguel, pode ser Gabriel, Lúcifer e todos os outros. Eu quero que você saiba que Lúcifer ainda não foi expulso do céu. Ele todos os dias vai perante o Pai para fazer acusações. Assim diz Apocalipse. Ele ainda não foi destruído, ele foi vencido. Depois ele vai ser preso, depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas ele tem o direito a entrar no céu, falar com o Pai. Leia a Bíblia e você verá. E ele viu que o mistério que tinha sido oculto de tempos e tempos, que ele não sabia, agora foi manifestado, e foi manifestado aos anjos. Agora eu vou dizer, por isso é que eles não querem que você e eu preguemos o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, porque se pregarmos, o Espírito Santo vai salvar pessoas, e o que eles querem é a perda das pessoas, esses anjos caídos. Por isso que eles fazem todo o empenho. Não é outra pessoa, são os poderes dos cosmocrátares, que diz Paulo: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, que estão querendo impedir que se pregue as insondáveis riquezas de Cristo. E às vezes a gente acha que é fulano, é cicrano, é beltrano. Não, irmão. Os anjos viram o que aconteceu lá. Todos eles viram. Nós não vemos, nós vivemos pela fé. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que sentimos, nem pelo que entendemos. Nós vivemos pelo que a palavra de Deus diz, e pela fé recebemos a palavra de Deus. Porque você diz que é uma nova criatura? Porque eu creio na palavra de Deus. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê? Creio. Como é que você crê? Não sei. Esse é o mistério da fé que um dia a gente vai tratar. Esse mistério não foi revelado também, mas é o mistério da fé. Agora nós estamos aqui diante deste fato, que aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito,
Foi visto dos anjos, mas ele não terminou o serviço, não. Foi pregado às multidões, aos etnos, traduz-se gentios, aos povos. Ele precisa ser pregado. É o queruxon, é a proclamação, é o anúncio de que temos um Salvador neste mundo que assumiu a posição de carne, que assumiu o pecado na carne, que morreu e foi justificado no Espírito e que ressuscitou. E ele precisa ser proclamado ao mundo, às pessoas, para que elas saibam que é através da cruz de Cristo que nós somos transformados. Cristo crucificado e ressurreto é toda a essência do Evangelho. É a boa notícia. A boa notícia que eu tenho para você é a seguinte: você nasceu pecador. Você é perverso por natureza. Você é indigno. Você é mau. Não há bom nenhum sequer. Mas Jesus carregou sobre si todas as suas iniquidades. Ele morreu uma morte que não era dele, era sua. E ele ressuscitou para dar a vida dele. Pronto. Isso chama-se Evangelho. Pregado aos gentios. Está sendo pregado e continua sendo pregado. E nós precisamos continuar pregando este Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Porque é nele que nós somos salvos. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A Bíblia se resume nessas três preposições: dele, por meio dele e para ele. A fonte, o método e a finalidade. É dele, é por meio dele e é para ele. E ele fez isso para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Então foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios. E quando se prega, é crido. Olha, por favor, ninguém pode crer sem que se pregue. Como é que diz Romanos 10, 17? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu não tenho fé. Graças a Deus que você não tem fé. Graças a Deus. Se você nascesse com fé, era um perigo, a sua fé estaria contaminada pelo pecado. Nenhum de nós nasce com fé. Mas a fé vem. A fé vem pela pregação. E a pregação é pela palavra de Cristo. Todas as vezes que nós pregamos a palavra de Cristo, nós temos resultados 100% da pregação. Daqueles que creem e daqueles que são julgados. As pessoas que ouvem o Evangelho e creem pelo mistério da fé, positivo. As pessoas que ouvem a pregação e não creem por causa da incredulidade do seu coração, são julgadas. Já resultado total. Um dos pregadores que teve mais sucesso foi Noé. Para a salvação só 8 almas, para a perdição todo mundo. Foi um pregador eficaz.
E você tem uma pregação para gerar fé. Como é que surge fé? Pela pregação do Evangelho. Como é que uma pessoa fica bronzeada? Se expõe ao sol. Vai expondo devagarzinho. E depois de algum tempo você fica com uma cor bonita. Como é que você adquire fé? Pela pregação da palavra de Cristo. Quando você está exposto pela revelação do Espírito Santo, a sua fé, a leitura da palavra de Deus, a comunhão do Senhor, é a fonte da nossa fé. Eu sugiro a vocês a terem tempo para ficarem com o Senhor, com a sua palavra, a verem menos televisão. Essa televisão foi uma criação do sistema do mundo para o entretenimento das pessoas e manter-nos envolvidos com coisas que não nos geram alegria, geram um estado de risos. Não confunda riso com alegria, com contentamento. Ele foi pregado e ele foi crido. E depois que ele foi crido, ele foi... Então, vamos voltar para o texto lá, para a gente ver as 6 fases do mistério da piedade. Vamos ver se a gente lembra. Vamos ver. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pregado no mundo, porque pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Por que ele foi recebido na glória? Porque a obra dele foi completa e consumada. Pastor Humberto hoje pela manhã trouxe um estudo muito precioso, aceitos no amado. Ele foi recebido e hoje ele se encontra assentado nos lugares celestiais. Sabe uma coisa? Que nós precisamos ter essa condição do Espírito Santo. No Velho Testamento, não havia, nem no tabernáculo, nem no templo, cadeiras. Os adoradores que iam lá não se sentavam. Os sacerdotes, nem os sumos sacerdotes se sentavam. Eles ficavam em pé. Todo o trabalho era feito de pé. Na igreja nós temos cadeiras, bancos, lugares de assentados. É uma mudança bem clara do sistema. Eu não estou falando que nas sinagogas tinham cadeiras, mas no templo não. Só que o nosso sumo sacerdote, e eu queria que nós víssemos agora no capítulo 8 de Hebreus, no versículo 1 de Hebreus, o nosso sumo sacerdote, Hebreus 8, 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Depois de escrever 7 capítulos inteiros, o escritor aos Hebreus resume a súmula,
o condensado das coisas que temos dito até aqui, qual é o que o Senhor condensa? É que possuímos um sumo sacerdote assentado. Significa isso, meu irmão? Um sumo sacerdote assentado significa que o trabalho está acabado. Está consumado. Não tem nada mais para fazer. E o que você vai fazer diante deste sumo sacerdote assentado? Assentar-se juntamente com ele nos lugares celestiais. Ele tem um banquete. Quando ele fala assim, olha, prepara-me uma mesa com a presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu estarei para sempre na casa do Senhor. As palavras por longos dias estarei sentado nesta mesa, onde os meus inimigos foram transformados em amigos. Granjeai amigos com as riquezas de origem iníqua, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Lá na casa, assentados. E aqui pela fé, nós estamos assentados em Cristo Jesus. Pela posição. Esse é o mistério. Mistério da piedade, que a igreja, a casa de Deus, reflete. Então a igreja é uma comunidade terapêutica. É uma comunidade de tratamento, onde ela recebe todo o bagulho da humanidade. E pela graça do Senhor, essa turma toda é tratada nesse mistério da encarnação de Cristo, da justificação, Vamos ver? Será que esqueceram? Carne, da visão dos anjos, da pregação, da fé, da adoração a este Deus glorificado. Você sabe por quando Jesus foi recebido no céu e glorificado, o que aconteceu? O segundo evento mais importante da história e o primeiro evento da história da igreja. O Espírito Santo foi derramado. Depois que ele foi glorificado, o Espírito Santo foi derramado. Para agora ser o advogado de Jesus em nosso favor. Deus Pai tem dois advogados para nós. Jesus, o advogado do pecador, e o Espírito Santo, o advogado de Jesus na vida do salvo. Jesus advogou a minha causa e levou a minha causa. E o Espírito Santo advoga a causa de Jesus na minha vida, para me fazer confiante de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Eu não vou ficar no meio da estrada. O irmão me perguntou assim, Pastor Glênio, uma pessoa, um crente pode perder a salvação? Eu disse, um crente pode. Um crente pode. Mas um filho de Deus não pode. Ele disse, e há diferença? Eu digo, sim. Satanás também é crente. Crês que há um só Deus? Faze o bem. Porque também os demônios creem e tremem. Os demônios são mais crentes do que muito crente. Porque tem crente que não treme. E os demônios tremem. Então, ele é crente.
mas não é filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que pela graça do Senhor, olha, preste sempre atenção à palavra, a graça do Senhor, foram alcançados pelo Senhor e receberam a fé que veio pela pregação da palavra de Deus. E creram. E foram crucificados com Cristo e ressuscitaram com Cristo, e Cristo é a sua vida. Estes são os filhos de Deus. E eles podem ser desfiliados? Não podem. Algumas mulheres aqui têm colocado criança no lixo, jogado dentro de rios, os seus filhos, porque elas foram apenas veículos. Agora, Deus, Ele nos amou com amor eterno. Ele nunca rejeita aquele que Ele ama. Com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade eu te atraí. Ele não nos deixa no meio da estrada. E não existe aborto, nem filho em creche na casa de Deus. Mas aqui na casa de Deus, há filhos sendo curados dos seus traumas, dos seus medos, das suas angústias. E se você faz parte desses peregrinos, continue no processo, que Deus não desiste de você. Que o Senhor nos dê graça a ficarmos aquele que foi, vamos ver se a gente lembra, aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória, enviou o seu Espírito Santo para nos conduzir como corpo de Cristo aqui na terra, para ser a casa de Deus, a coluna e o baluarte da verdade. É pela verdade da palavra de Deus que nós somos curados, que nós somos salvos, que nós somos santificados e que um dia seremos glorificados para a glória do Senhor. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.